Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuação da leitura do Livro do Céu, volume 4, trecho 156. Vamos finalizar aqui o volume 4, faltam poucos trechos para fechar, e a gente vai ficar agora só com o volume 6, né? Para finalizar essa primeira parte do volume 1 ao 10. Tá faltando finalizar o volume 4 e o 6, né? Então eu vou só ler o volume 4 porque falta poucos trechos para finalizar, e a gente fica só com o 6, tá bom? Então vamos lá. Volume 4, trecho 156. 3 de dezembro de 1902. Transtornos pela obediência. Jesus tranquiliza. Esta manhã, encontrando-me no meu habitual estado e continuando os meus temores, ao ver o bendito Jesus, disse-lhe: Vida da minha vida, de onde vem que não me fazes obedecer às ordens dos superiores? E ele: E tu, minha filha, não vês de onde vem o conflito? De que o querer humano não se una com o divino e se dê o beijo juntos, de modo de formar um só. E quando há conflito entre estes dois querer,
Sendo superior o querer divino, o querer humano deve perder força. E além disso, o que mais querem? Eu te disse que se quiserem de fato cair neste estado, se não querem, te faço obedecer com respeito à obediência de que eu te devo fazer cair, e eu devo te fazer voltar em ti sem que eles venham, deixando a coisa independente deles e toda a minha disposição. Fica a mim se te quero ter 1 minuto ou meia hora nesse estado, se te devo fazer sofrer ou não. Isto fica tudo a meu cargo. E querendo eles fazer diversamente, seriam querer ditar-me leis do modo, de como e de quando devo fazer eu as coisas. Isto seriam querer meter-se demasiado em meus julgamentos e querer fazer-me de mestre, a quem a criatura está obrigada a adorar, e não a investigar. Ele me deixou de tal forma que eu não sabia o que responder. Vendo que eu não respondia, agregou: este não querer persuadir-se me desagrada muito. Tu, porém, nos conflitos e mortificações, não tenhas o olhar neles, mas fixa-o em mim, que fui o centro das contradições. E sofrendo-as tu, virás a ser mais semelhante a mim. Assim tua natureza não poderá separar-se, mas que permanecerás calma e tranquila. Quero que faça o que puder para obedecê-los, o resto deixe comigo, sem te perturbar. Trecho 157, 4 de dezembro de 1902. Jesus manifesta as razões do seu agir. Estava pensando em minha mente nesta obediência, dizendo: eles têm razão de me ordenar isso, e logo não é uma grande coisa que o Senhor me faça obedecer no modo querido por eles. Além de que eles dizem, ou que te faça obedecer, ou que diga razão pelo qualquer que venha ao sacerdote para te fazer recuperar desse estado. Enquanto isso eu pensava, meu adorável Jesus se moveu dentro de mim, dizendo-me: minha filha, eu queria que eles mesmos tivessem encontrado a razão de meu agir, porque em minha vida, desde que nasci até que morri, tendo encerrado em mim a vida de toda a igreja, tudo se encontra. As questões mais difíceis confrontadas com algum acontecimento da minha vida, onde se possam uniformizar, se resolvem. As coisas mais enredadas se soltam, e as mais escuras e obtusas, em que a mente humana quase se perde nessa escuridão, encontram a luz mais clara e resplandecente. Isto significa que não tem por regra de seu obrar minha vida. De outra maneira, teriam encontrado a razão. Mas já que eles não encontram uma razão, é necessário que eu fale e a manifeste. Depois disto se levantou e com império, tanto que eu temia, disse: o que significa ao estender-te, sacerdote? Você está abaixo do sacerdote. A tradução do lado, né? Porque está em italiano aqui. Estende-te, sacerdote? Eu acho que ela quis perguntar, né? O que significa você estar abaixo do sacerdote? Depois, tornando-se um pouco mais doce, acrescentou: minha potência se estendia por toda parte, e de qualquer lugar que me encontrasse podia realizar os mais estrepitosos milagres. No entanto, em quase todos os milagres quis assistir pessoalmente, como ao ressuscitar Lázaro fiz remover a lápide, o fiz desatar e depois com o império da minha voz voltei a chamar-lhe a vida. Ao ressuscitar a menina, tomei-a pela mão com a minha mão direita, chamando-a de novo à vida. E tantas outras coisas que estão registradas no Evangelho, que a todos são conhecidas. Quis assistir com a minha presença. Isto ensina, estando fechada a vida futura da igreja na minha,
o modo como deve comportar-se o sacerdote em seu agir. E estas são coisas que se referem a ti, mas em modo geral, teu lugar próprio o encontrarão sobre o Calvário. Eu, sacerdote vítima, e levantado sobre o tronco da cruz, quis um sacerdote que me assistisse naquele estado de vítima, que foi São João, que representava a igreja nascente. Nele eu via a todos, papas, bispos, sacerdotes e todos os fiéis juntos, e ele, enquanto me assistia, oferecia-me como vítima para a glória do Pai e para o bom êxito da igreja nascente. Isto não aconteceu. Por acaso, que um sacerdote me assistisse nesse estado de vítima, senão que tudo foi um profundo mistério predestinado desde a eterna na mente divina, significando que ao escolher uma alma vítima pelas graves necessidades que na igreja há, um sacerdote me oferecia, assistia, ajude-a e a encorajar a sofrer. Se estas coisas são compreendidas, está bem. Eles mesmos receberão o fruto da obra que prestam, como São João. Quantos bens não recebeu por ter me assistido no Monte Calvário? Se em troca não fazem outra coisa que por minha obra em contínuos conflitos, desviando meus mais belos desígnios. Além disso, minha sabedoria é infinita, e ao enviar alguma cruz à alma para santificar-se, não só toma uma, senão 5, 10, quantas me aprazem, a fim de que não só uma, senão todas estas juntas se santifiquem. Como no Calvário, não estive eu só. Além de ter um sacerdote, tive uma mãe. Tive amigos e até inimigos, que ao ver o prodígio de minha paciência, muitos creram em mim como o Deus que era e se converteram. Se eu tivesse estado só, teriam recebido estes grandes bens? Certamente que não. Mas quem pode dizer tudo o que me disse e explicar os mais minuciosos significados? Disse-o o melhor que pude, como na minha rusticidade soube dizê-lo. O resto espero que o Senhor faça, iluminando-os para fazê-los compreender o que eu não soube manifestar bem. Trecho 158, 5 de dezembro de 1902. Vê uma mulher que chora o estado dos povos. Ela lhe pede que não saia de seu estado de vítima. Encontrando-me no meu habitual estado, o bendito Jesus me comunicou suas penas. E estando sofrendo, vi uma mulher que chorava copiosamente e dizia: os reis se alinharam e os povos perecem. E estes, não vendo-se ajudados, protegidos, mas despojados, se perderão, e os reis sem os povos não podem subsistir. Mas o que me faz chorar mais é que vejo faltar as fortalezas da justiça, que são as vítimas, único e só sustenta que mantém a justiça nesses tempos tristíssimos. Pelo menos me dá você a palavra de não sair desse estado de vítima. E eu, não sei porquê, me senti tão decidida que respondi: esta palavra não a dou, não. Permanecerei até que o Senhor queira. Mas assim que ele me diga que terminou o tempo de fazer esta penitência, não permanecerei nem sequer um minuto mais. E ela, ao ouvir a minha vontade irremovível, chorava mais, como se quisesse com o seu pranto que eu dissesse sim, e eu, mais do que nunca resolvida, disse não, não. E ela, chorando, disse: então haverá justiça, castigos, massacres, sem qualquer diminuição. Entretanto, tendo dito ao confessor, me disse que por obediência retirasse o não. Trecho 159, 7 de dezembro de 1902. França e Itália não reconhecem mais a Jesus. Jesus suspende-a de seu estado de vítima, mas ela não aceita e luta para que não se redija a lei do divórcio. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me numa densíssima escuridão, e nela estavam milhares de pessoas. Essa escuridão as tornava cegas, tanto que elas mesmas não entendiam o que faziam.
não entendiam o que faziam. Parecia que fazia parte da Itália e fazia parte da França. Oh, quantos erros se percebiam em França, piores que os da Itália. Parecia que tinham perdido a razão humana, primeiro dote do homem e que o distinguia das bestas, e tinham se tornado piores que estas mesmas. Perto desta escuridão se via uma luz. Me aproximei e encontrei meu amante Jesus, mas tão aflito e indignado contra aquela gente que eu temia e tremia de: Senhor, acalma-te e faz-me sofrer a mim, derramando sobre mim a tua indignação. E ele me disse: como posso aplacar-me, se me querem desviar deles, como se não fosse obra criada por mim? Não ver como a França me retirou de si, considerando-se honrada de não me reconhecer mais? E como a Itália quer seguir a França, havendo alguns que dariam a alma ao diabo para poder formar a lei do divórcio, tantas vezes tentada por eles e que ficaram esmagados e confundidos. Mais do que me aplacar e derramar sobre ti a minha indignação, te suspenso do estado de vítima, porque quando a minha justiça tem provado várias vezes, usando todo o seu poder para não dar àqueles castigo querido pelo mesmo homem, e com tudo isto o quer? É necessário que a justiça suspenda quem a detém e faça cair o castigo. E eu, Senhor, se me quisesse suspender por outros castigos, facilmente teria aceitado, porque é justo que a criatura se uniformize em tudo ao teu santo querer. Mas aceitá-lo por este mal gravíssimo, a minha alma não pode tolerar esta suspensão. Em vez disso, dá-me teu poder e deixa-me estar no meio daqueles que querem isto. Enquanto dizia, encontrei-me com eles. Pareciam revestidos por forças diabólicas, especialmente um que parecia furioso, como se quisesse perturbar tudo. Eu disse e disse novamente, e eu mal consegui jogar alguma luz de razão, fazendo-os saber o erro que eles estavam cometendo. E depois disso, eu me encontrei em mim mesma com muito poucos sofrimentos. Trecho 160, 8 de dezembro de 1902. O confessor usa o poder da Igreja para ter crucificado Jesus em Luísa, crucificando-a juntamente para impedir a lei do divórcio. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me disse: minha filha, hoje quero te manter suspensa sem te fazer sofrer. E eu comecei a temer e a lamentar-me com ele e acrescentou: não temas, eu estarei contigo, mas sim, quando tu ocupas o estado de vítima, estás exposta à justiça. E além dos outros sofrimentos, muitas vezes te toca sofrer minha mesma privação. E a escuridão, em suma, tudo o que merece o homem por suas culpas. Mas suspendendo-te o ofício de vítima, tudo será misericórdia e amor que mostrarei a ti. Eu me sentia libertada, se bem via meu amado Jesus e compreendia muito bem que não era sua vinda o que tornava necessária a vinda do sacerdote para me fazer recuperar, senão antes os sofrimentos que Jesus me dava. Então não sei dizer porquê, minha alma sentia uma pena, mas minha natureza sentia uma grande satisfação e dizia: pelo menos pouparei ao confessor o sacrifício de vir. Mas enquanto isso pensava, vi junto com nosso Senhor um sacerdote vestido de branco. Me parecia que fosse o Papa, e junto ao confessor. E eles lhes rogavam que me fizesse sofrer, para impedir que redigissem essa lei do divórcio. Mas Jesus não lhes fazia caso. Então o confessor, não fazendo caso de que não o ouvia, com ímpeto extraordinário que parecia que não fora ele, tomou Jesus Cristo nos braços e à força o colocou dentro de mim, dizendo: estarás crucificado nela, crucificando-a, mas esta lei não a queremos. Jesus ficou como que atado dentro de mim, crucificado por aquela imposição, sentindo eu acerbamente as dores da cruz, e disse: filha, é a igreja que o quer, e seu poder, unido à força da oração, me ata. Trecho 161,
9 de dezembro de 1902. Luísa se encontra junto com Jesus Cristo como pregada com ele. Falam sobre o divórcio. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma junto com Jesus Cristo, como pregada com ele. E como eu sofria, permaneci em silêncio. Enquanto isso, vi o confessor junto com o anjo da guarda que lhe dizia: esta pobrezinha está sofrendo muito, tanto que a impede de falar. Lhe dê um pouco de trégua, porque quando dois amantes desafogam entre eles o que tem em seu interior, terminam concedendo-se mutuamente o que querem. Então me senti aliviando os sofrimentos e primeiramente disse certas necessidades do padre, rogando-lhe que fizesse tudo de Deus. Porque quando alguém se torna tal, não pode encontrar nenhuma dificuldade para que lhe concedam o que quer, porque não poderá buscar outra coisa senão o que agrada a Deus. Depois disse: Senhor, esta lei do divórcio chegarão os homens a formá-la na Itália? E ele, minha filha, há perigo, a menos que algum raio chinês chegue a impedir este propósito. E eu: Senhor, como? É talvez algum da China, que enquanto estão por fazer isto, tomará algum raio e o jogará entre eles para matá-los, de modo que aqueles assustados vão fugir? E Jesus: quando você não entender, é melhor que cales. Eu fiquei confusa. Não me atrevi a falar mais, e sem ter compreendido o significado. Mas o anjo da guarda estava dizendo ao confessor que, além da intenção da cruz unir a de fazê-lo derramar, que se isso conseguisse, venceria o ponto, e não poderão fazê-lo. Trecho 162, 15 de dezembro de 1902. Ela é pregada com Jesus, o homem está para ser esmagado pelo peso da justiça divina. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus atirado por terra, crucificado, que todos os pezinhavam. E eu, para impedir que isto fizesse, estendi-me sobre ele para receber sobre mim o que faziam a nosso Senhor. E enquanto estava naquela posição, disse: Senhor, o que te custa que esses mesmos pregos que te trespassem, me trespassem ao mesmo tempo? Enquanto eu estava nisto, eu encontrei-me pregada com aqueles mesmos pregos que tinham pregado ao bendito Jesus. Ele abaixo e eu acima. E nesta posição nos encontramos no meio daqueles homens que querem o divórcio, e Jesus lhes mandava tantos raios de luz produzidos pelos sofrimentos que Jesus e eu sofríamos, e eles ficavam impressionados e confundidos. E compreendia que se o Senhor quiser fazer-me sofrer, quando eles vierem para fazer isto, fracassarão e não concluirão nada. Depois disto desapareceu, ficando eu sozinha a sofrer. Depois voltou de novo, mas não crucificado, e se lançou em meus braços, mas se tornou tão pesado que meus pobres braços não resistiam, e estava a ponto de deixá-lo cair à terra. Então, vendo que por mais que fizesse e me esforçasse, não podia sustentar esse peso, era tanta a pena que sentia que chorava abundantemente. E ele, vendo o perigo de cair em meu pranto, chorava junto comigo. Que cena mais lacerante! Então, fazendo-me violência, o beijei no rosto, e me beijando ele também lhe disse: Vida e força minha, por mim sou débil e nada posso, mas contigo tudo posso. Por isso fortalece minha debilidade, infundindo-me tua mesma força, e assim poderei sustentar o peso de sua pessoa. O único meio para podermos reciprocamente evitar este desgosto, eu de te fazer cair e você de te sofrer a queda. Ao ouvir isto, Jesus disse-me: Minha filha, não compreendes tu o significado do meu pesar? Deves saber que é o peso enorme da justiça, que nem eu posso suportá-lo mais, nem tu poderás contê-lo. E o homem está por ser esmagado pelo peso da justiça divina. Eu, ouvindo isto,
Chorava, e ele, para me distrair, como antes de vir, tinha um forte temor de que não devesse obedecer sobre certas coisas. Acrescentou: E tu, minha amada, por que temes tanto que não te fizesse obedecer? Não sabe que quando atraio alguém, identifico a alma comigo, comunicando-lhe meus segredos. A primeira tecla que ponho, a que soa mais bela, e que comunica o som a todas as outras teclas, é a tecla da obediência? Tanto que se as outras teclas não estão em comunicação com a primeira tecla, soarão de um modo discordante, que jamais poderá ser agradável ao meu ouvido. Por isso não temas. E além disso, não tu, mas eu obedecerei em ti. E sendo uma obediência que me compete fazer a mim, deixa-me agir a mim, sem te preocupares, porque só eu sei o que convém, e o modo para fazer-me conhecer. Dito isto, desapareceu, e eu encontrei-me em mim mesma. Seja sempre bendito, Senhor. Trecho 163, 17 de dezembro de 1902. Para poder ser vítima, é necessária a união permanente com Jesus. Esta manhã, ao ver o meu adorável Jesus, estava-lhe rogando que se acalmasse, dizendo-lhe: Senhor, se eu não puder suportar sozinho o peso de tua justiça, há tantas almas boas que, dividindo um pouco em cada uma, será mais fácil sustentar o peso, e assim as nações poderão ser perdoadas. E ele: E tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve se encontrar em posse de minha união permanente, de modo que tudo que obra, sofre, intercede e obtém, vem-lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela, não fazendo outra coisa a alma que por sua vontade e unificá-la com a minha. Nem minha justiça poderia fazê-lo, se antes não lhe dá as graças necessárias para poder por a alma sofrer por causa dos demais? E eu, como sua união é permanente em mim, e pareço tão ruim? E ele, interrompendo meu discurso, acrescentou: Tola, o que você diz? Não me ouve continuamente em você? Não percebe os movimentos sensíveis que fazem em seu interior? A oração contínua que em teu interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira, acaso és tu ou eu que habito em ti? No máximo, você nunca me vê, e isso não diz que minha união não é permanente em você. Eu fiquei confusa e não sabia o que responder. Trecho 164, 18 de dezembro de 1902. Jesus leva-a de novo a sofrer com ele, para vencer aqueles que querem o divórcio. Não apenas me encontrei em meu estado habitual, o bendito Jesus veio, mas sofrendo tanto que dava compaixão. Então, todo aflito, me disse: Minha filha, vem de novo a sofrer comigo, para poder vencer a obstinação daqueles que querem o divórcio. Provemos outra vez, tu estarás sempre disposta a sofrer o que quero, não é verdade? Dar-me o teu consentimento? E eu: sim, Senhor, faz o que quiseres. Não apenas tinha dito sim, o bendito Jesus se estendeu dentro de mim crucificado, e como minha natureza era menor que a sua, me esticou, até me fazer chegar ao seu mesmo tamanho. Depois derramou pouquíssimo sim, mas tão amargo e cheio de sofrimentos, que não só senti os pregos nos pontos da crucificação, mas todo o corpo me sentia cravado por tantos pregos, de modo que me sentia toda destroçada. Então, por pouco tempo, deixou-me nessa posição e encontrei-me no meio dos demônios, que, vendo-me tão sofrida, diziam: até o último, esta maldita deve vencer outra vez, para que não façamos a lei do divórcio. Maldita sua existência, você busca nos danar e desbaratar nossos planos, arruinando nossas tantas fadigas, mandando-as ao vazio, mas a faremos pagar
Te colocaremos contra bispos, sacerdotes e gentes, de modo que em outra ocasião faremos que te passe o capricho de aceitar os sofrimentos. Enquanto isso diziam, me enviavam turbilhões de chamas e fumaça. Eu me sentia tão dolorida que não me dava conta nem de mim mesma. O bendito Jesus retornou e os demônios fugiram ante sua vista. E de novo me renovou os mesmos sofrimentos, mais fortes que antes. E assim o repetiu outras duas às vezes. E embora eu estivesse quase sempre com Jesus, como eu me encontrava como oprimida por fortes sofrimentos, não lhe disse nada. Só ele me dizia: minha filha, por agora é necessário que sofras. Tem paciência. Não queres cuidar dos meus interesses como se fossem teus? E agora me sustentava em seus braços, não podendo minha natureza sustentar por si só o peso daqueles sofrimentos. Depois me disse: amada, queres ver o mal que aconteceu naqueles dias que te suspendi desse estado? Naquele momento, não sei como, vi a justiça e a via cheia de luz, de graça, de castigos e de trevas. E por quantos dias estivera suspensa? Tantos rios de trevas desciam sobre ela, sobre a terra. E aqueles que querem fazer mal e falar mal ficavam mais cegos e tomavam força para executá-lo, lançando-se contra a igreja e as pessoas sagradas. Eu fiquei espantada e Jesus me disse: você acredita que era nada? Tanto que não se preocupava, mas não era assim. Viu quanto mal veio e quanta força tomaram os inimigos, até chegar a fazer o que durante o tempo em que te tive sempre nesse estado não tinham podido. Depois disso, ele desapareceu. Trecho 165, 24 de dezembro de 1902. Efeitos do sofrer, valor da soberba. Continuando o meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesmo e encontrei Nosso Senhor, que junto tinha uma cruz toda entrelaçada de espinhos. Então tomou-a e colocou-a sobre meus ombros, ordenando-me que a levasse no meio de uma multidão de pessoas para dar a prova de sua misericórdia e aplacar a justiça divina. Era tão pesada que a levava curvada e quase me arrastando. Enquanto a levava, Jesus desapareceu, e aquele que me guiava, quando cheguei a um ponto, me há dito: deixa a cruz e desnuda-te, porque deve retornar Nosso Senhor, e te deve encontrar pronta para a crucificação. Eu me despi e retive as vestes na mão pela vergonha que a natureza sentia, e disse entre mim: assim que vier, eu as deixarei. Enquanto eu estava nisso, ele voltou e me encontrou com as vestes na mão. Ele me disse: você nem mesmo se despiu completamente para poder rapidamente crucificá-la. Então deixaremos para outro tempo. Eu fiquei confusa e aflita, sem poder pronunciar uma palavra, e Jesus, para me consolar, tomou-me pela mão e disse-me: diz-me, que queres que te doe? E eu: Senhor, sofrer. E ele: e que mais? E eu: não sei pedir-te outra coisa senão sofrer. E Jesus: e amor não queres? E eu: não, sofrer, porque me dando sofrimento me dará mais amor. E isto eu sei, por experiência, que para obter as graças, o amor mais forte e a todo o tu mesmo, não se obtém por outra coisa senão por meio dos sofrimentos. E para merecer-me todas as tuas atrações, gostos e complacências, um único meio é sofrer por amor teu. E ele, amada minha, quis te provar para reacender em ti principalmente o desejo de sofrer por amor meu. Depois disto vi pessoas que acreditavam em algo mais do que os outros, e o bendito Jesus disse: minha filha, que diante de mim e diante dos homens se crê alguma coisa, nada vale. E quem se crê, nada vale tudo. Primeiro diante de mim, porque se faz alguma coisa, não acredita que a faz, porque pode fazê-la, porque tem a força, a capacidade, mas fala porque recebe de Deus a graça.
as ajudas, as luzes. Portanto, pode-se dizer que a faz em virtude do poder divino. E quem tem consigo o poder divino já vale tudo. Segundo, diante dos homens, este agir em virtude do poder divino, fala agir tudo diferente. E não fez outra coisa que transmitir luz do poder divino em si contém, que em si contém. De modo que os mais perversos, sem querer, sentem a força desta luz e se submetem a seu querer. E eis que também diante dos homens vale tudo. Ao contrário, quem acredita em alguma coisa, além de não valer nada, me é abominável. E pelos modos ostentosos e refinados que tem, acreditando-se eles alguma coisa, zombando dos demais, os homens têm assinalados com o dedo como sujeito de escárnio e de perseguição. Trecho 166, 26 de dezembro de 1902. As calúnias, as perseguições, as oposições servem para justificar o homem. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me todo oprimido e com temor de receber perseguições, oposições, calúnias, não só eu, pois de mim não me preocupo porque sou uma pobre criatura que nada vale, mas pelo confessor com outros sacerdotes. Então eu senti o coração esmagado por este peso, sem ser capaz de encontrar a calma. Neste momento veio meu Jesus adorável, dizendo-me: minha filha, por que está perturbada e inquieta perdendo tempo? Por suas coisas não há nada. E além disso, tudo é providência divina, que permite as calúnias, as perseguições, as oposições, para justificar o homem e fazê-lo retornar à união com o Criador. A sós, sem apoio humano, como saiu ao ser criado. E eis que o homem, por mais bom e santo que fosse, tem sempre alguma coisa de espírito humano em seu interior, como também em seu exterior não é perfeitamente livre. Sempre tem alguma coisa de humano na qual espera, confia-se e apoia, e pela qual quer obter estima e respeito. Assim que a providência divina faz que sopre um pouco o vento das calúnias, perseguições e oposições, ó, que destruidora de granizo recebe o espírito humano, porque o homem, vendo-se combatido, mal visto e desprezado pelas criaturas, não encontra mais satisfação entre elas. Pelo contrário, falta-lhe tudo junto: ajudas, apoios, confiança e estima. E se antes ia em busca delas, depois ele mesmo os foge, porque para onde se volta só encontra amarguras e espinhos. Assim, reduzido a esse estado, permanece sozinho, e o homem não pode estar, nem é feito para estar sozinho. O que fará o pobrezinho? Se tornará tudo, sem o mínimo estorvo, a seu centro Deus, e Deus se fará tudo a ele, e o homem se dará tudo a Deus, aplicando sua inteligência em conhecê-lo, sua memória em lembrar-se de Deus e de seus benefícios, a vontade para amá-lo. E eis aqui, minha filha, justificado, santificado, e recusa na sua alma a finalidade para o qual foi criado. E ainda que depois lhe convenha tratar com as criaturas, se ver que lhe são oferecidas ajudas, apoio e estima, recebe-os com indiferença, conhecendo por experiência quem são, e se serve delas, só o faz quando vê nisso a honra e a glória de Deus, ficando sempre só Deus e Ele. Trecho 167, 30 de dezembro de 1902. O Senhor a faz ver terremotos, destruição de cidades, e lhe fala de sua vontade. Encontrando-me em meu estado habitual, me parecia ver a Santíssima Trindade e eu no meio deles, como se quisessem resolver o que deviam fazer com o mundo. Então parecia que dizia: se ao mundo não se lhe mandam fortíssimos flagelos, tudo terá terminado para ele em matéria de religião, e se voltarão pior que os mesmos bárbaros. Enquanto diziam isso, parecia que guerras de todas as espécies
Terremotos que destruíam cidades inteiras e doenças desciam à terra. Eu, ao ver isto, tremendo toda, disse: Majestade Suprema, perdoai a ingratidão humana. Agora, mais do que nunca, o coração do homem se rebelou. Se for castigado, se rebelará principalmente, acrescentando ultrajes à vossa majestade. E uma voz que saía do meio deles dizia: O homem pode rebelar-se quando só é mortificado, mas quando é destruído, cessa sua rebelião. Agora aqui não se fala de mortificação, mas de destruição. Depois disto desapareceram, mas quem pode dizer como fiquei? Muito mais porque sentia como uma disposição de querer sair desse estado de sofrimentos, uma vontade não perfeitamente resignada ao querer divino. Via com clareza que a mais feia afronta que a criatura pode fazer ao Criador é opor-se ao seu querer santíssimo. Por isso sentia pena, temia fortemente que pudesse fazer um ato oposto a seu querer. E com tudo isso, não podia me acalmar. Então, depois de muito esperar, regressou meu adorável Jesus e me disse: Minha filha, muitas vezes eu me contento em escolher as almas, em cercá-las de força divina, de modo que nenhum inimigo possa entrar nela. E aí estabeleço minha perpétua morada, e neste morar que faço me abaixo. Pode-se dizer ao mais pequenos serviços, a limpo e extirpo todos os espinhos, lhe destruo tudo que de mal tem produzido a natureza humana, e nela planto tudo que de belo e de bom em mim se encontra, tanto de formar o mais belo jardim de minhas delícias, do qual me sirvo ao meu gosto e segundo as circunstâncias de a minha glória e o bem dos outros. Tanto que se pode dizer que já não tem nada do seu, servindo-me só para meu quarto. Então você sabe o que é preciso para destruir tudo isso? Um ato oposto à minha vontade. E tudo isso você fará se você se opor à minha vontade. E eu temo, Senhor, que os superiores possam me dar obediência da outra vez. E ele: Isso não é coisa tua. E eu as verei com eles, mas nisto está o teu querer. Apesar de tudo isto, não podia me acalmar e ia repetindo em meu interior: Que mudança funesta me aconteceu! Quem tem desunido o meu querer do querer de meu Deus, que parecia que formavam um só? Trecho 168, 31 de dezembro de 1902. Jesus ama tanto a Luísa que chega a amá-la quanto se ama a si mesmo, embora às vezes não possa vê-la e lhe seja repugnante. Explicações. Continuava com o temor de que pudesse opor-me ao querer de meu adorável Jesus. Sentia-me toda oprimida e angustiada, e estava pedindo-lhe que me libertasse, dizendo-lhe: Senhor, tem piedade de mim. Não vês o perigo em que me encontro? É possível que eu, vilicíssimo vermezinho, me atreva tanto de sentir-me oposto ao seu santo querer? E além disso, que bem posso encontrar e em que precipício cairei se me encontro desunida de sua vontade? Enquanto dizia isto, o bendito Jesus se moveu em meu interior, e com uma luz que me mandava, parecia que me dizia: Tu nunca compreendes nada. Esse estado é estado de vítima. Quando te ofereceram vítima por corato, tu aceitaste. Agora, que coisa há de mal em corato? Não há, talvez, a rebelião para com o Criador por parte da criatura, entre sacerdotes e leigos, entre partidos e partidos? E bem, teu estado de rebelião não querido, o temor, tuas penas, é estado expiatório. E esse estado de expiação eu o sofri no Getsêmani, tanto que cheguei a dizer: se é possível passar de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. Enquanto que todo o curso de minha vida a tinha desejado tanto, até me sentir consumir. Ao ouvir isto, parece que me acalmei e me senti fortificada.
e lhe pedi que derramasse em mim suas amarguras. E havendo-me aproximado de sua boca, por quanto chupava não saía nada, só um fôlego amarguíssimo que me amargava todo o interior. E eu, vendo que nada derramava, disse: Senhor, já não me amas? Se você não quer derramar amargura, pelo menos derrama as suas doçuras. E ele: Mas bem, te amo mais. E se você pudesse entrar em meu interior, veria com clareza em todas as minhas partículas o amor especial para você. E algumas vezes te amo tanto que chego a te amar quanto me amo a mim mesmo, se bem às vezes não te posso ver e me é nauseante. Essas últimas palavras foram como relâmpago ao meu pobre coração. Pensar que nem sempre era amada por meu amante Jesus e que em ocasiões chegava a ser uma alma abominável. Se ele mesmo não tivesse corrido a explicar-me o significado, eu não teria podido viver mais. Então ele adicionou: Pobre filha, é muito difícil para você? Você encontrou a minha sorte. Eu era sempre o que era, uno com a Trindade sacrossanta, e nos amávamos com amor eterno, indissolúvel, porém coberto, como vítima de todas as iniquidades dos homens. Meu exterior era abominável ante a divindade, tanto que a justiça divina não me perdoou em nenhuma parte, tornando-se inexorável até me abandonar. Tu és sempre como és comigo, mas como desempenhas o estado de vítima, teu exterior aparece ante a divina justiça coberto das culpas dos demais. Eis porque te disse essas palavras. Sem embargo, tu tranquiliza-te, porque te amo sempre. Dito isto, desapareceu. Parece que o bendito Jesus desta vez tinha vontade de me inquietar, mas logo me dá a paz. Seja sempre bendito e agradecido. Trecho 169, 5 de janeiro de 1903. A liberdade é necessária para conhecer o bom e o mal. Esta manhã me sentia quase livre dos sofrimentos. Eu mesma não sabia o que fazer, quando de repente me senti fora de mim mesma e via pessoas de nossa cidade que, além das palavras e calúnias que haviam dito, planejavam chegar aos atos. Enquanto estava nisto, vi o bendito Jesus e disse: Senhor, demasiada liberdade dais a estes homens infernais. Até agora têm sido palavras de inferno, e agora querem chegar a pôr as mãos sobre os teus ministros. Convida-os e tem compaixão deles, e ao mesmo tempo defende aqueles que te pertencem. E ele, filha, necessária esta liberdade para conhecer o bom e o mal. Mas deves saber que estou cansado do homem, e tão cansado que o compartilho a ti, de modo que quando sentes este cansaço de teu estado de vítima e quase a vontade de querer sair dele, vem-te de mim, mas advirto-te que estejas atenta em não meter nenhuma vontade, porque eu vou buscar a vontade da criatura para me apoiar e punir os rebeldes. Entretanto, provemos ainda, te farei sofrer. E aqueles ficarão sem forças e não poderão fazer nada do que querem. Quem pode dizer o que sofri? E quantas vezes me renovou a crucifixão? E enquanto fazia isto, me disse levantando sua mão para o céu: Minha filha, ao homem não o fiz para a terra, mas para o céu. E sua mente, seu coração e tudo que o seu interior contém devia existir no céu. E se isso fizesse, receberia nas três potências o influxo da Santíssima Trindade, e ela ficaria copiada nele mesmo. Mas como se ocupa da terra, recebe em si a lama, a podridão e toda a cloaca de vícios que a terra contém. Trecho 170, 7 de janeiro de 1903. Pede a Jesus que lhe esclareça o seu estado
e ele esclarece. Continuando o meu habitual estado, estava pensando: será possível? Pode ser verdade que por poucos sofrimentos meus o Senhor suspenda os castigos, que debilite as forças humanas para que não façam revoluções e para não formar leis iníquas? E além disso, quem sou eu para merecer, com poucos sofrimentos, tudo isto? Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: Filha minha, nem tu, nem quem te dirige compreenderam teu estado. Tu, no estado de sofrimentos, desapareces de todo, e eu só, não misticamente, senão em carne viva, reproduzo meus mesmos sofrimentos que sofreu minha humanidade. E não foram, talvez, os meus sofrimentos que enfraqueceram os demônios, iluminaram as mentes cegas, em uma palavra, os que formaram a redenção do homem. E se o puderam fazer então na minha humanidade, não o poderão agora fazer na tua? Se um rei fosse habitar em um pequeno barraco e dali dispensasse graças, ajudas, moedas, continuaria seu ofício de rei. Se alguém não acreditasse, se diria que é tolo, pois se é rei, pode fazer o bem tanto no palácio real como no pequeno barraco. E mais, admira-se mais sua bondade, porque sendo rei não desdenha habitar em pequenas pocilgas e viçosas cabanas. Assim é a sua situação. Eu compreendia com clareza tudo isto e disse: Meu Senhor, tu estás bem como dizes. Tudo está bem como dizes. Toda a dificuldade do meu estado está na vinda do sacerdote. E ele, minha filha, ainda que um rei habitasse em pequenas pocilgas, pelas circunstâncias, pelas necessidades, pela condição de rei, é conveniente que seus ministros não o deixem sozinho, mas que lhe façam companhia servindo e obedecendo-o no que ele quer. Fiquei tão convencida que não sabia mais o que dizer. Trecho 171, 9 de janeiro de 1903. Tudo está escrito no coração de quem crê, espera e ama. Esta manhã me sentia toda oprimida, pois tinha vindo Monsenhor a me visitar, porque dizia que não era certo que fosse Jesus Cristo quem operava em mim. E ao ouvir o bendito Jesus me disse: Minha filha, para compreender bem a um sujeito, se necessita crer, porque sem isto tudo é escuridão no intelecto humano. Enquanto que o só crê acende na mente uma luz, e por meio desta luz descobre com clareza a verdade e a falsidade, quando opera a graça e quando a natureza e quando o diabólico. Olha, o Evangelho é conhecido por todos, mas quem compreende o significado das minhas palavras, as verdades que ele contém, quem as conserva em seu próprio coração e faz delas um tesouro para comprar o reino eterno, ou seja, quem crê. E todos os outros não só não compreendem nada, mas serve-se delas para zombar e zombar das coisas mais santas. Portanto, pode-se dizer que tudo está escrito nos corações de quem crê, espera e ama. E para todos os outros nada está escrito para eles. Assim é de você. Quem crê um pouco vê as coisas com clareza e encontra a verdade. Quem não, vê as coisas todas confusas. Trecho 172, 10 de janeiro de 1903. As palavras que mais confortam a doce mãe são: Dominus tecum. Esta manhã, depois de ter esperado muito, veio a rainha mãe com o menino nos braços, e deu-mo dizendo-me que o tivesse cortejado com atos contínuos de amor. Por quanto pude o fiz, e enquanto isso fazia, Jesus me disse: Amada minha, as palavras mais agradáveis e que mais consolam a minha mãe são o Dominus tecum, porque não apenas foram pronunciadas pelo arcanjo, sentiu comunicar-se nela todo ser divino, e por isso se sentiu investida do poder divino, de modo que o seu, diante do poder divino, se perdeu, e minha mãe ficou com o poder divino em suas mãos.
trecho 173, 11 de janeiro de 1903. Vê Monsenhor que luta pela região. Havendo-me dito, confessou que rezasse segundo as intenções de Monsenhor, via, encontrando-me fora de mim mesma, que não concerne a Monsenhor, mas a outras pessoas, e entre elas vi uma mulher muito boa, mas toda consternada e que chorava, e Monsenhor sob os braços de uma cruz com Cristo pregada em cima dela, que defendia, e devia ter ocasião para combater pela religião, e o bendito Jesus, que dizia, eu os confundirei. Trecho 174, 13 de janeiro de 1903. Vê a Santíssima Trindade, males das adulações. Encontrando-me em meu habitual estado, parecia-me ver a Santíssima Trindade que reciprocamente se olhavam, e era tanta sua beleza que ficavam estáticos só de se olhar, e nesse estado se transformavam fora em amor, e por este amor ficavam como sacudidos e permaneciam mais intensamente estáticos, assim que todo seu bem e complacência estavam compreendidos neles mesmos, e toda sua eterna vida e bem-aventurança e funcionamento estavam encerrados nesta única palavra, amor. E toda a bem-aventurança dos santos era formada por esta obra perfeita da Santíssima Trindade. Enquanto via isto, o Filho tomou a forma de crucifixo e, saindo do meio deles, veio a mim, participando-me das penas da crucificação. E, enquanto estava comigo, pôs-se de novo no meio deles, e ofereceu os seus e os meus sofrimentos, e deu satisfação pelo amor que lhe deviam todas as criaturas. Quem pode dizer sua complacência e como ficavam satisfeitos com a oferta do Filho? Parecia que, assim como ao criar as criaturas não havia saído outra coisa de seu interior que chamas contidas de amor, pois para desafogar a este amor começaram a criar tantas outras imagens deles. Então ficavam satisfeitos quando recebiam o que tinham dado, isto é, amor deram, amor querem, assim que a mais ofensa feia é não amá-los. No entanto, ó Deus 3 vezes santo, quem é aquele que te ama? Depois disto desapareceram. Mas quem pode dizer o que compreendia? Minha mente se perdia e a língua não sabe articular a palavra. Então, um pouco depois, voltou o bendito Jesus com o rosto coberto de cuspidelas e de lodo, e disse-me, minha filha, os louvores, as adulações, são cuspidelas e lama que sujam e mancham a alma e cegam a mente, para não deixá-la conhecer quem verdadeiramente é ela, especialmente se não partem da verdade. Porque se partem da verdade e a pessoa é digna de louvores, sabendo a verdade me dará a glória, mas se partem da falsidade, empurram a tal excesso a alma que se confirma principalmente no mal. Trecho 175, 31 de janeiro de 1903. Efeitos da coroa de espinhos de Jesus. Depois de ter esperado muito, vi o bendito Jesus em meu interior, que tinha coroa de espinhos. E eu me pus a contemplá-lo e a compadecê-lo. E ele me disse, minha filha, que sofrestes espinhos na minha cabeça, além de para expiar todos os pecados de pensamento, para unir a inteligência divina à humana, porque a inteligência divina estava como dispersa nas mentes humanas. E meus espinhos a chamaram do céu, e a enxertaram de novo. Não só isto, mas consegui, para quem devia manifestar as coisas divinas, ajuda, força, lucidez, para fazê-la conhecer aos demais. Trecho 176, 1 de fevereiro, 1 de fevereiro de 1903. A rainha mãe a repreende.
abre-se uma igreja protestante em Corato. Encontrando-me em meu estado habitual, sentia-me toda aflita, especialmente porque meu confessor me havia dito que esta manhã se abria em Corato uma igreja protestante e que eu devia rogar ao Senhor que fizesse acontecer alguma coisa para confundi-los, à custa de qualquer sofrimento meu. E vendo que o Senhor não vinha, e portanto eu não sentia grandes sofrimentos, o único meio para obter essa espécie de graças, senti uma aflição grandíssima. Depois de muito esperar, veio o bendito Jesus, e vi o confessor que insistia muito e rogava para me fazer sofrer. Assim parece que me participaram as penas da cruz, e depois me disse: minha filha, fiz-te sofrer obrigado pelo poder sacerdotal, e permitirei que aqueles que vão, em vez de ficarem convencidos do que os protestantes dizem, os tomem a ridículo. E além disso, como o castigo caiu sobre Corato nos dias que te tive suspensa do estado de vítima, deve ter seu curso. E se você continuar sofrendo, disporei de modo tal aos corações que a tempo oportuno me servirei de alguma ocasião para fazê-los ficar totalmente confundidos e destruídos. Depois veio a rainha-mãe, como se tivesse querido usar comigo um trato de justiça. Me repreendeu áspero por algum pensamento e palavra, especialmente quando me vendo com pouquíssimos sofrimentos. Digo que já não é vontade de Deus, e então quero sair desse estado. Quem pode dizer com que rigor me repreendeu? E disse-me que o Senhor permita que alguns dias te suspenda. Pode ser, mas que te disponha tu, isto é intolerável diante de Deus, vindo tu quase a ditar leis de modo como te quer ter. Senti tanto a força do rigor que estava por desmaiar, tanto que o bendito Jesus, tendo compaixão de mim, me sustentou entre seus braços. Trecho 177, 9 de fevereiro de 1903. Os bens da Igreja Católica e os males dos protestantes. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, vi o confessor com outro sacerdote santo, o qual dizia: tira todo o pensamento de que não é vontade de Deus tua situação. Depois falou sobre estes protestantes que dizem de Corato, e disse: pouco ou nada farão. Porque os protestantes não têm um anzol da verdade para pescar os corações, como tem a Igreja Católica. Lhe falta o barco da verdadeira virtude para colocá-los a salvo. Estão desprovidos de velas, de remos, de âncora, que são os exemplos e ensinamentos de Jesus Cristo, e chegam a não ter nem um pão para tirar a fome, nem água para tirar a sede e lavar-se, como são os sacramentos. E o que é mais, falta-lhes até o mar da graça para poder ir pescar almas. Então, faltando tudo isso, que progressos poderão fazer? E disse tantas outras coisas que eu não sei repetir bem. Depois veio meu amável Jesus e me disse: minha filha, quem me ama fixa-se de frente ao centro divino. Mas quem se resigna e faz em tudo a vontade divina, possui em si mesmo o centro da divindade. E como relâmpago desapareceu. Pouco depois voltou, e eu lhe estava agradecendo pela criação e redenção, e por tantos outros benefícios, e ele acrescentou: na criação formei um mundo material, e na redenção formei um mundo espiritual. Trecho 178, 22 de fevereiro de 1903. O pecado é veneno e a dor é o antídoto. Encontrando-me em meu estado habitual, por pouco tempo vi meu adorável Jesus e me disse: minha filha, o pecado ofende a Deus e fere o homem. E como foi cometido pelo homem e foi ofendido Deus, para receber uma plena satisfação, se necessitava um homem e um Deus que me satisfez. E os 30 anos de minha vida mortal deram satisfação pelas 3 idades do mundo.
pelos 3 diferentes estados da lei, a natural, a escrita e a da graça, e pelas 3 diversas idades de cada homem, adolescência, juventude e velhice. Eu por todos dei satisfação, mereci e impetrei, e minha humanidade serve de escada para subir ao céu. Mas se o homem não sobe essa escada com o exercício das próprias virtudes, em vão tenta subir e tornará inútil para si mesmo o meu agir. Então eu, ouvindo o nome do pecado, disse: Senhor, fala-me um pouco do porquê te agrada tanto quando uma alma se magoa de ter te ofendido. E ele: o pecado é um veneno que envenena toda a alma e a torna tão deformada que chega a fazer desaparecer nela minha imagem. E a dor destrói este veneno e lhe restitui minha imagem. A verdadeira dor é um antídoto, e à medida que a dor destrói o veneno, faz um vazio na alma, e este vazio enche minha graça. Esta é a causa de meu agrado, porque vejo, ressuscitada por meio da dor, a obra de minha redenção. Trecho 179, 23 de fevereiro de 1903. Não querem por cabeça nosso Senhor. A igreja será sempre igreja. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me perto de um jardim que parecia ser a igreja, perto do qual estavam pessoas que maquinavam um atentado à igreja e ao Papa. E no meio deles estava Nosso Senhor crucificado, mas sem cabeça. Quem pode dizer a pena o horror que dava a ver seu santíssimo corpo naquele estado? E compreendia que os homens não querem a Jesus Cristo por sua cabeça. E como a igreja o representa sobre esta terra, por isso buscam destruir aquele que faz suas vezes. Depois me encontrei em outro lugar, no qual estavam outras pessoas que me perguntavam: o que diz você da igreja? E eu, sentindo uma luz na mente, disse: a igreja será sempre igreja. No máximo poderá lavar-se em seu próprio sangue, mas esta lavagem a tornará mais bela e gloriosa. Eles, ao ouvirem isso, disseram: é falso. Vamos chamar o nosso Deus e ver o que ele diz. Então saiu um homem que superava a todos em altura, com coroa na cabeça, e disse: a igreja será destruída. Não existirão funções públicas, ao mais alguma escondida, e a Virgem não será mais reconhecida. Quando eu ouvi isto, eu disse: e quem és tu, que te atreves a dizer isto? Acaso não és tu aquela serpente condenada por Deus a rastejar pela terra? E agora atreves-te a tanto que fazes crer que és rei, enganando as nações? Ordeno-te que te faças conhecer pelo que és. Enquanto eu estava dizendo isso, a altura tornou-se baixo, tomou a forma de serpente e, provocando um relâmpago, se precipitou, e eu encontrei-me em mim mesma. Trecho 180, 5 de março de 1903. Jesus faz-se ver levando um maço de cruzes nos braços e diz-lhe que são as cruzes do desapontamento que tem prontas para cada um. Encontrando-me no meu habitual estado, encontrei-me junto com o bendito Jesus, que levava um maço de cruzes, de espinhos nos braços, todo cansado e afanado. E eu, vendo-o naquele estado, disse: Senhor, com que finalidade te esforçar tanto com este maço nos braços? E ele: minha filha, estas são as cruzes do desapontamento, que tenho sempre prontas para desenganar as criaturas. Agora, enquanto dizia isto, nos encontramos no meio das nações, e o bendito Jesus não apenas via a um que se apegava às criaturas, tomava aquele maço à cruz da perseguição e a dava. E aquele, vendo-se perseguido, mal visto, ficava desiludido e compreendia o que eram as criaturas, e que só Deus merece ser amado. Se algum outro se apegava às riquezas, tomava aquele maço à cruz da pobreza e a dava. E aquele, vendo-se esfumadas as riquezas, empobrecido, compreendia que tudo é fumaça aqui embaixo e que verdadeiras riquezas são as eternas.
e, portanto, a tudo que é eterno apegava seu coração. Se outro se apegava à própria estima, ao saber, o bendito Jesus, com toda doçura, tomava a cruz das calúnias e das confusões, e lhe dava, e aquele confundido, caluniado, tirava-se como uma máscara e compreendia o seu nada, seu ser, e todo o seu interior o ordenava em ordem só a Deus e não mais a si mesmo. E assim por todas as outras cruzes. Depois disso, meu adorável Jesus me disse: você viu a causa pela qual tenho este maço de cruzes nos braços? O amor às criaturas obriga-me a tê-lo, estando em contínua atitude para com elas, sendo a cruz o desapontamento primário e o primeiro que julga o agir das criaturas. De modo que, se a criatura se render, a cruz lhe fará evitar o juízo de Deus, me dando por satisfeito quando alguém em vida se submete ao juízo da cruz. Mas, se não se render, se encontrará no ambiente do segundo desapontamento da morte, e será julgado com o estrito rigor por Deus, muito mais por ter escapado do juízo da cruz, que é juízo de todo o amor. Depois disso, desapareceu. E eu compreendia também que é verdade, que Jesus ama a cruz, mas muitas vezes o próprio homem cita, provoca Jesus a dar-lhes a cruz, porque se estivesse ordenada em ordem a Deus, a si mesmo e às criaturas, não vendo nele nenhuma desordem, o Senhor as guardaria e daria a paz. Trecho 181, 6 de março de 1903. Jesus leva a ver o mundo e diz: Ecce homo. Depois de ter esperado muito, o bendito Jesus fazia-se ver dentro de mim, dizendo-me: queres que vaiamos? Vaiamos ver se as criaturas me querem? Nossa, vaiamos? O que é isso? Bom, aqui diz vaiamos, mas eu acho que é quer que vejamos, eu acho que é vejamos. Quer que vejamos ver se as criaturas me querem? Acho que é vejamos. E eu: certamente te amarão. Sendo tu o ser mais amável, quem terá a audácia de não te amar? E ele: vamos, e depois verás o que farão. Fomos embora, e quando chegamos a um ponto onde havia muita gente, tirou sua cabeça de dentro de mim, e disse aquelas palavras que disse Pilatos, quando o mostrou ao povo: Ecce homo. E compreendia que aquelas palavras significavam se queria que o Senhor reinasse como seu rei e tivesse o domínio em seus corações, nas mentes e obras. E aqueles responderam: tira-o, não o queremos, mas ao contrário, levai-o, a fim de que seja destruída toda a sua memória. Oh, quantas vezes essas cenas se repetem. Então o Senhor disse a todos: Ecce homo. Ao dizer isto, aconteceu um murmúrio, uma confusão que dizia: não o quero por meu rei, quero a riqueza, outro prazer, outro a honra, quem as dignidades e outros tantas outras coisas mais. Com horror eu escutava estas vozes e o Senhor me disse: você compreendeu como ninguém me quer, mas isso é nada. Vamos nos dirigir à classe religiosa e ver se eles me querem. Então me encontrei no meio de sacerdotes, bispos, religiosas, consagrados, e Jesus com voz sonora repetiu: Ecce homo. E aqueles diziam: queremos, mas queremos também nossa conveniência. Outros: nós o amamos, mas junto com um interesse. Outros responderam: nós o amamos, mas unidos à estima, à honra. O que faz um religioso sem estima? Eles diziam: nós o amamos, mas junto com alguma satisfação de criatura. Como podemos viver sozinhos e sem que ninguém nos satisfaça? E alguns chegavam a querer pelo menos a satisfação no sacramento da confissão. Mas só, quase ninguém o queria, não faltando ninguém que alguém não se ocupasse, de fato, de Jesus Cristo. Então, todo aflito me disse: minha filha, vamos nos retirar. Você viu como ninguém me quer? Ou no máximo me quer unido com alguma coisa que lhes agrada. Eu não me contento com isso, porque o verdadeiro reinar é quando reina sozinho.
Enquanto dizia isto, encontrei-me em mim mesmo. Trecho 182, 9 de março de 1903. Jesus fala da humildade e da correspondência. Continuando o meu estado habitual, ouvia que no meu íntimo o bendito Jesus rezava, dizendo: Pai Santo, glorifica o teu nome, confunde e esconde-te dos soberbos e manifesta-te aos humildes, porque só o humilde te reconhece pelo seu Criador e se reconhece como tua criatura. Dito isto, não se deixou ouvir mais, embora eu compreendesse a força da humildade diante de Deus. Parecia-me que não tem nenhuma dúvida em confiar-lhes os mais preciosos tesouros. Mas sim, tudo está aberto para os humildes, nada está fechada a chave, todo o contrário para os soberbos. Mas parece que lhes põe um laço nos pés para os confundir a cada passo. Pouco depois fez-se ver outra vez e me disse: Minha filha, se um corpo está vivo, se conhece pelo calor interno contínuo, porque se pode dar que mediante algum calor externo se possa aquecer, mas não vindo da verdadeira vida, logo volta a esfriar-se. Assim a alma pode-se conhecer se está viva a graça, se sua vida interna está viva no obrar, em amar-me, se sente a força de minha mesma vida na sua. Se em troca é por qualquer causa aparente que se aquece, faz algum bem e depois se esfria, regressa aos vícios, comete as habituais fraquezas, há uma grande certeza de que está morta a graça, o bem-estar nos últimos extremos da vida. Assim se pode saber se verdadeiramente sou eu quem voa a alma, se sente minha graça em seu interior e todo o seu bem se funda em seu interior. Se em troca tudo é externo e nada adverte em seu interior de bem, pode ser obra do demônio. Enquanto isto dizia, desapareceu, mas pouco depois voltou e acrescentou: Minha filha, que terrível pode ser para as almas que foram muito fecundadas pela minha graça e não retribuíram. A nação hebraica, a mais predileta, a mais fecundada, não obstante a mais estéril, e toda a minha pessoa não produziu aquele fruto que Paulo produziu nas outras nações menos fecundadas, mas mais correspondentes, porque a não correspondência à graça cega a alma e a faz errar e a dispõe à obstinação, mesmo diante de qualquer milagre. Trecho 183, 12 de março de 1903. Lamentos. Jesus fala da sua vida e da Eucaristia. Encontrando-me em meu estado habitual, via-me sozinha e abandonada. Então, depois de ter esperado muito, se fez ver em meu interior e eu lhe disse: Doce vida minha, como me deixaste sozinha? Quando tu me puseste nesse estado, tudo foi união, e tudo que combinamos juntos, e com doce força me atraíste toda a ti. Oh, como se mudou a cena, não só me abandonaste, não só não me fazes nenhuma força para ter-me naquele estado, senão que estou obrigada a fazer-te uma contínua força para não sair deste estado, e este forçar-te é para mim um contínuo morrer. E ele me disse: Minha filha, o mesmo aconteceu quando no consistório da Sacrossanta Trindade decretou o mistério da encarnação para salvar o gênero humano. E eu, unido com sua vontade, aceitei e me ofereci vítima pelo homem. Tudo foi união entre as três divinas pessoas e tudo foi planejado juntos. Mas quando me pus à obra, chegou um momento, especialmente quando me encontrei no ambiente das penas, dos opróbrios, carregado de todas as maldades das criaturas, que fiquei só e abandonado por todos, até por meu amado Pai, e não só isto, senão que assim, carregado de todas as penas como estava, devia forçar o Onipotente a aceitar e que me fizesse continuar meu sacrifício pela salvação de todo gênero humano, presente, passado e futuro. E isso eu consegui. O sacrifício ainda dura, o esforço é contínuo,
embora esforço todo de amor. E você quer saber onde e como? No sacramento da Eucaristia. Nele o sacrifício é contínuo, perpétuo. É a força que faça ao Pai, para que use misericórdia com as criaturas e com as almas, para obter o seu amor. E encontrando-me em contínuo contraste de morrer continuamente, embora todas as mortes de amor, então não estás contente por eu te fazer participar nos períodos da minha própria vida? Trecho 184, 18 de março de 1903. Jesus diz que quem faz o seu querer escolhe o melhor. Esta manhã, tendo me perguntado o confessor se sentia o desejo de sofrer, eu lhe respondi, sim, mas me sentia mais tranquila, gozava mais paz e contente, quando não queria outra coisa senão o que quer Deus. Por isso queria deter-me. Depois, havendo vindo o bendito Jesus, me disse, minha filha, tu escolheste o melhor, porque quem está sempre em minha vontade, me ata em modo de fazer sair de mim uma contínua virtude, para tê-la em contínua atitude para comigo, tanto que ela forma o meu alimento e eu dela. Ao contrário, ainda que a alma fizesse coisas grandes, santas e boas, como não é virtude que tenha saído de mim, não poderá ser para mim alimento saboroso, porque não as reconheço como obras de minha vontade. Graças a Deus. Né? Então, assim, a gente finaliza o volume 4. Né? A gente vai ficar agora só com para finalizar o volume 6, né? Para a gente fechar a leitura do 1 ao 10, né? Do volume 1 ao 10, né? Graças a Deus. Estamos quase lá, né? Para a gente poder iniciar o volume 11 em diante. Então é isso. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós.